Muito bom ter você aqui, Max. Legal demais. Obrigado por essa entrevista aqui no podcast. Prazer é todo meu amigo. Obrigado você. Alegria, esse pôr do sol bonito aí. Olha só, coisa linda. Pegando ali no finalzinho, né? Energia, né? Falar em pôr de sol bonito, pegou muito pôr de sol bonito lá na França? Peguei. Pegou? Calor, na verdade. É sempre bom viajar, né, Luciano? Eu acho que enriquece nossa vida, enriquece a vida de cada um, nossa. A gente sabe que é um prazer nosso viajar, inclusive, e a França é especial, né? Praia é sempre muito bom. Paris, em termos de Olimpíadas também, a cidade estava encantadora. Estava encantadora? Engraçado, eu não fui, mas ouvi alguma coisa na imprensa que estava bagunçada, isso, imprensa marrom. Não posso nem dizer imprensa marrom. Primeiro que Paris é romântica, né? Uma cidade que é incrível, encantadora para ir de casal. Você, que é extremamente bem casado, sua esposa super bem sucedida. Mas me surpreende, Paris estava uma cidade segura. Você está seguindo num excelente caminho também, se me permite. Minha inspiração é você, viu? Não, a cidade estava super segura. Parece que eles convocaram 47 mil policiais de todo mundo. É diferente, né? Eles precisavam mostrar para o mundo o que seria a Olimpíada, tirando a parte da abertura. Eu acho que deu praticamente tudo errado ali, porque choveu no dia. Quem foi para poder ver a abertura presencialmente acabou pagando caro. Viu pelos telões, não foi essa coisa toda. Mas nas Olimpíadas existem as chamadas casas das embaixadas. Então as pessoas vão para as embaixadas e aquela embaixada do seu país, americano, coreano, francês, suíço, italiano, promovem exatamente uma integração entre cidadãos e fazem sua festa particular. Particularmente, nós fomos para a Embaixada da Coreia do Sul e, assim, eles amam brasileiros, amam os brasileiros. Perguntavam, o que vocês estão fazendo aqui, logo na Coreia do Sul? Então, foi muito legal. Que legal, realmente. E eu acho que a gente também é muito amado na França, né? Eles curtem a nossa cultura, nossa música, nossa culinária, né? Muito. Eu tive a oportunidade, a gente acabou indo para Saint-Tropez no final da viagem. E um beach club em especial, né? Alexa, parar. Vocês viram que a gente tirou uma banda que estava tocando aqui de fundo, mas estava contando justamente de Saint-Tropez. Exato. Você estava dizendo que o brasileiro é muito bem quisto com o francês, não só pela culinária, mas é o que eles falam, nós somos um povo acolhedor e o que mais impressiona para eles e nesse beach club o proprietário falou, eu adoro o Brasil. Eu perguntei, por quê? Por quê, né? Qual o motivo? Ele, vocês são muito alegres. Em todas as adversidades, vocês aceitam adversidades e trabalham aquilo com felicidade. Nós franceses não. Se nós franceses temos algum problema, a gente faz greve, a gente reclama, né? A gente vai às ruas. Então, acho que vocês conseguem ter um pouquinho desse jeitinho brasileiro que a gente ama muito. Então, foi um detalhe que me chamou muito a atenção e os franceses gostam muito da gente porque parece que nós somos apaixonados pela vida, né? E lidamos um pouquinho melhor com os problemas. Mas foi super gostoso, foi uma viagem maravilhosa. Esse de fato eu penso que ele é um traço do brasileiro e eu não sei se por um traço cultural, por uma opção ou por uma falta de opção. Né? Porque quando se está numa adversidade e não existe alternativa, o ser humano, em geral, ele tem que se adaptar. Concordo. O ser humano, na verdade, ele é extremamente adaptável. Concordo. Então, possivelmente, considerando que nós vivemos num país complexo, do ponto de vista político, econômico, cultural, extremamente complexo, possivelmente seja ou uma forma de sobrevivência. Pode ser. O que é legal. Ou uma forma de fuga. O que aí já não é tão legal, né? Então, aquela coisa assim, o problema é tão grande que eu vou beber cachaça, vou fugir da história. Ou, cara, o problema do país é tão gigantesco que é melhor rir e pular o carnaval, porque eu vou fugir dessa história, vou festar, fazer jantar, porque, cara, não tem outra alternativa. Eu vou lhe responder, talvez, fazendo uma pergunta. Você acredita que o país tem solução com relação às suas crises internas? Eu estou lhe perguntando isso porque dizem que para um país ser de primeiro mundo, para um país crescer, ele precisa passar por duas crises. Uma sanitária, se você parar para analisar
Inglaterra, França, tiveram seus problemas sanitários lá em 1600, 1800, né? E nós temos, enfim, problemas sanitários que eles passaram de coletivos, né? Dizimaram pessoas e precisaram, olha, nós precisamos resolver esse problema, passamos por uma guerra interna e vamos melhorar a nossa questão educacional, nossa questão de população. O Brasil não teve isso ainda. A gente, se parar para analisar, em pleno 2024, nós temos problemas sanitários ainda no Brasil, a nível Nordeste, a nível do Norte. Então, nós não passamos por crises como eles passaram. Então, a pergunta que eu lhe faço, às vezes, será que não é uma fuga nossa para não enfrentarmos o que a gente tem que enfrentar e reconhecer que somos, de fato, um país de terceiro mundo e que pode ser que nós não cheguemos em nenhum momento no primeiro mundo, em algum momento, que a gente passa por economias, você passou por, vamos lá, Plano Collor. Bresser. 92. Frustrado. Bresser. 94. Frustrado. Temos o real está em crise hoje. Se a gente parar para analisar em termos de moedas, para não fugir um pouco do assunto, mas em termos de moedas, a gente hoje está pior do que o peso argentino. E quando você sai do Brasil, multiplicar por 6... né? A gente parar para analisar, para você tomar um café da manhã a 20 euros, a 20 dólares, você está pagando 120 reais, 100 reais. Pesa no bolso para quem viaja, por exemplo, que almeja o sonho de ir para o exterior. Sim. Então, voltando, você acredita que o país economicamente vai chegar naquilo que a gente sempre espera que chegue? Essa pergunta ela é muito profunda, eu posso começar por vários vieses. Na época do Plano Real, foi em 93, foi sensacional, né? Nós tivemos aí realmente um plano que conseguiu debelar a hiperinflação. Eu considero o real uma moeda de sucesso. Debelou a inflação galopante, era um problema sul-americano gigantesco, ainda é um problema dos países em desenvolvimento, ou como se dizia antigamente, países do terceiro mundo, mas nós conseguimos, numa boa medida, vencê-la, né? Não obstante, nesses 30 anos de Plano Real, 31 para ser mais exato, nós tivemos uma desvalorização do real 5,5 vezes, tá? Então, com R$1 comprava-se $1. Perfeito. Hoje, eu preciso de R$5,50 para comprar o mesmo dólar. Então, o real se desvalorizou, né? Por conta de uma inflação, que não é o aumento de preços. O aumento de preço é só a febre. A inflação é uma gestão macroeconômica na qual a moeda se desvaloriza, porque o governo amplia a base monetária. Exato. Então, nós tivemos uma ampliação de base monetária. Então, a desvalorização do real, ela tem a ver com como o nosso governo gere a nossa moeda. Mas aí, Luciano... Mas eu queria voltar ainda. Esse é um ponto. Mas é importante dizer o seguinte, não apenas o real, ele em 30 anos desvalorizou 5,5 vezes. É importante registrar que no mesmo período o dólar desvalorizou uma vez. Perfeito. Então, na verdade, nós desvalorizamos 5,5 vezes em relação ao dólar. Mas em relação a um ponto fixo, nós desvalorizamos 11 vezes. Porque o dólar ele desvalorizou 2 vezes. Tá? Existiu uma inflação lá e uma perda, porque lá eles também estão ampliando a base monetária, diga-se de passagem, de uma maneira muito mais avassaladora do que o Brasil. Muito mais. Só não deu pau ainda porque é Estados Unidos. Porque todo mundo pega a moeda deles e leva para fora. Mas assim, a expansão da base monetária é um negócio absurdo, da ordem de trilhões. Perfeito. Mas a sua pergunta é se nós vamos chegar lá, né? Como eu disse, é uma pergunta complexa. E aqui agora a gente inverteu, né? O podcast deu uma invertida. Os países, eles
resolvem os seus problemas internos de formas diferentes. Ok. Nós tivemos ali, no século XVII para o século XVIII, tanto França quanto Inglaterra resolvendo um problema social grave. Eu, particularmente, entendo que a Inglaterra foi muito melhor sucedida do que a França. Porque a solução francesa, que é guilhotina todo mundo, eu penso que é um vexame. Em nome de uma ideologia fracassada, que foi assim, igualdade, liberdade, fraternidade. Mas não era isso, não tinha fraternidade nenhuma. E aí degola, assim, 30 mil pessoas no prazo de 5 anos, guilhotina. O próprio Monsieur Guillotin, o inventor da guilhotina, foi guilhotinado também, para dali a pouco entregar de novo na mão de um Napoleão, entregar na mão dos militares. Okay. Um negócio meio maluco, assim, mata todo mundo, devolve para militar, toma de volta, sabe? É um negócio meio doido. Enfim, acabou que conseguiram fazer a Revolução por fim, né? Exato. Demorou 150 anos. Mas fizeram. Exato. E, de fato, a França se tornou uma referência cultural muito grande, além da potência econômica e outras questões. A Inglaterra seguiu um outro caminho. Ela também conseguiu passar pela crise dela, a crise institucional, mas, enfim, não guilhotinou a nobreza. A nobreza está lá até hoje. Falou assim, nobreza, esse pedaço aqui é seu, a gente reconhece que vocês, os antepassados de vocês aí, os antepassados, aliás, de vocês contribuíram, construíram, morreram por nós lá há 1000 anos, mas, beleza? Economicamente precisamos mudar o modelo. Vamos ter que mudar o modelo. E vocês não comandam mais o país. Né? Vocês, na verdade, são comandados agora. Exatamente. Tá? Mas não precisamos matar ninguém. E conseguiram fazer uma revolução bem sucedida também. São modelos completamente diferentes. Concordo. Modelos completamente diferentes. Né? A França, ela inaugura essa ideia de direita e esquerda. Isso. Né? Ali eu acho que de um lado eram os gerundinos, do outro lado eram o outro que eu esqueci o nome, e cria esse modelo que de mundos polarizados, né? Até hoje. Inclusive, tem uma cena que eu gosto muito, de uma entrevista recente com o primeiro-ministro chinês, que também é presidente chinês, que também é presidente do partido, também é o primeiro secretário do partido, ele é tudo ali. Né? Perguntaram assim, e aí o que você achou das eleições na Venezuela? Ele falou assim, pois essas eleições com mais de um candidato é muito complicado, né? Brincadeira, não teve isso, é brincadeira. Mas... A economia hoje... Mas a pergunta que fizeram para ele é o seguinte, o que você acha da Revolução Francesa? E ele respondeu? Parou, pensou, falou assim, tem 200 anos, né, mais ou menos? 230 anos. Ele, é muito cedo para dizer onde é que isso vai dar. Interessante. Porque a cultura dele é milenar. E, de fato, a gente percebe que hoje o Brasil ele é só um reflexo da Revolução Francesa. É uma cópia mal feita. Isso. Minha visão é que o mundo hoje é globalizado. A economia, e aí é uma visão muito particular, tá? A economia se transformou de uma forma macro e globalizada. Meu medo é nós termos copiado exatamente conceitos que não são os conceitos cabíveis hoje nesse mundo globalizado. E aqui eu não estou falando de direito social, tá? Não estou falando dos direitos sociais das pessoas. Porque se você parar para analisar hoje a Europa está em crise com a quantidade de gente que vem da África, com a quantidade de muçulmanos que estão ali. Então existe uma preocupação religiosa, existe uma preocupação financeira, uma preocupação de aposentadoria dentro da Europa como um todo. Ponto. Uma taxa de natalidade que é irreversível. Que não supre, é irreversível. É isso. Mas trazendo isso a nível Brasil, será que nós não copiamos modelos que ainda estão em crise por ser muito novo, por ser pouco tempo? E o Brasil internamente não entendeu, talvez a gente não tenha entendido,
que nós não conseguimos mais tomar uma posição econômica interna somente. Nossa posição ela tem que ser ditada também com aquilo que o mundo dita, com o que o dólar dita, com aquilo que outras economias ditam, e a gente olhar um pouco para o Brasil e falar, Brasil, quais são os nossos setores que empregam mais? Quais são os setores que precisam ter muito direito social vinculado? Quais são os setores que nós precisamos colocar dinheiro público socialmente falando para que essa economia, para que essa base que você disse, talvez econômica, possa chegar melhor para o Brasil e a gente ter uma economia por conta de um detalhe. Diferente de países de primeiro mundo, nós temos, igual eu falei, quando o francês disse, vocês são um povo alegre. Nós somos um povo trabalhador. O brasileiro não tem medo do trabalho, ponto. Ele trabalha todos os dias do ano, feliz ou infeliz, mas ele vai ao trabalho. O brasileiro é um povo que mesmo nas suas pequenas adversidades, o país tem terra para produzir. O país é um país pujante em termos de terra e em termos de... E aí o que eu posso falar é ser muito objetivo com relação a isso. Se a gente for para o campo hoje, o campo produz muito para quem antes não tinha nenhuma economia familiar. A gente voltou a descobrir isso. Né? A gente voltou a descobrir que o campo hoje no Brasil pode empregar e que o campo pode produzir para nós. Quando você não tem um setor em crise da engenharia, setores em crise, por exemplo, da infraestrutura e da área de serviço. Vou um pouco mais além para finalizar, Luciano. Quantas pessoas autônomas trabalham hoje no Brasil? Que saíram dos seus empregos, né, com carteira assinada e foram produzir, O que eu quero dizer para concluir? O Brasil precisa entender que o mundo mudou pós-pandemia. A economia mudou. Meu entendimento particular, de novo, eu acredito que não é mais uma economia da década de 90, uma economia da década do ano 2000. Se a gente não olhar economicamente para mercados do dólar, se não olhar para o que está acontecendo na Europa e tentar criar um modelo que siga um melhor padrão economicamente falando, esse é o meu medo da gente nunca decolar. Perfeito. O ideal seria ter uma bola de cristal e ela não existe, né? Para a gente saber o que vai acontecer. Concordo muito com você. Entendo que o Brasil é o país mais seguro no caso de uma terceira guerra mundial. Ele é no meio do nada, longe de tudo, não é rota para coisa nenhuma. E o Planalto Central muito mais. E o celeiro do mundo hoje, que é o Planalto Central, que é o Cerrado goiano e o Cerrado, ex-Cerrado dos Mato Grossos, que são o celeiro do mundo, que sustenta o planeta com arroz, com soja, com outros milho. Insumos, milho e aí por diante, está num lugar muito estratégico. Tá? Se der um pau global e estamos a caminho dele, nós teremos muitas possibilidades por meio do fornecimento de algo essencial, que não é a inteligência artificial, algo essencial que não é um automóvel, algo essencial que é comida, alimento. Então, sim, existe uma indústria 4.0 que a gente tem que olhar para ela, trazê-la para o Brasil. Mas o Brasil tem que produzir carro? Não tem, carro já era. A gente tem que produzir outras coisas muito mais sofisticadas do que isso, do que coisa suja. Contudo, sem deixar de olhar para o nosso agronegócio, como preferem chamar agora, de uma maneira que eu diria inadequada, porque são produtores de alimento, tá? Olhar para a nossa indústria produtora de alimento, porque de fato, a base da base. Ela não é tão valorizada porque está sobrando, porque vivemos tempos de paz. Exato. Porque se vivemos tempos de guerra, se torna a indústria, talvez, junto com a bélica, a indústria mais importante, que é a indústria do alimento. Então, e nós somos o dono dessa indústria no planeta. Então, nós temos que não apenas produzir, mas passar a processá-lo aqui também e mandar processado. Me manda algumas sacas de arroz? Não. Eu mando processado, cuidado, cozinhado, enlatado, com valor agregado. Valor agregado. Perfeito. Se você quiser, assim, esta estratégia que precisa de mentes pensantes dentro do Estado para pensar dessa maneira, o que dificilmente acontece. Mas Alisson Paulinelli, para mim, é o grande herói nacional
que na década de 60 iniciou o projeto fantástico que transformou o Brasil no celeiro do mundo. Tá? Projeto esse que na época o governo militar na época comprou a ideia, comprou algumas ideias boas, umas ruins. Essa foi uma ideia boa que aquele governo ditatorial comprou e que deu certo, e é por eles terem comprado o ideal de Alisson Paulinelli, o verdadeiro herói nacional, é que hoje o Brasil é quem ele é. A nossa balança comercial, ela está 70% ancorada na produção do alimento. O Brasil, no início do século XX, era um importador de alimento. No início, até os anos 30, o Brasil era importador de alimento. Só tinha a produção de couve mínima. E hoje é o maior exportador dos grãos que já citamos, de carne vermelha, de minério, de carne de frango, maior produtor e exportador de carne de frango. Cara, isso é uma potência, é alimento. Então, assim, não queremos guerra. Mas se ela acontecer, a gente tem condições de ser, assim, de fato, uma potência, porque o dinheiro vai entrar. E, como diz o atual presidente, aí é hora de entrar o grosso. Aí é hora de entrar o grosso. Mas, tem jeito para o Brasil? Essa é a pergunta que está na mesa. Eu e Simone, eu me lembro que nós, nos anos 2000, éramos muito empolgados com o Brasil. E aí, ali nos anos 2015... Só fazer um adendo. A minha pergunta é enfática por isso, porque eu acho que dos anos 2000 até 2015, 2016, nós acreditávamos, e talvez isso seja comum para todo brasileiro. Nós somos a bola da vez. Isso, eu estou dizendo, eu e Simone, nós éramos empolgadíssimos. Mas depois de 2010, ali 2015, eu me lembro que nós falamos assim, cara, não acredito. Falei, Simone, eu e você não vamos ver. Nós não vamos enxergar, nós não vamos ver esse país vivos. Aí me faz lembrar uma fala do ex-presidente do Banco BTG Pactual. Perfeito. Um dos fundadores do BTG Pactual, André Esteves, que encontrou, e ele que conta isso, que ele, numa palestra, ele encontrou um colega, diretor de um banco suíço. E esse diretor desse banco suíço chega e disse, André, rapaz, eu estou ouvindo aí você lá no Brasil com o BTG crescendo, indo tão bem. Quem diria, André? Mas olha, quem diria? Quer dizer que você... Porque esses caras são cidadãos do mundo. Exato. Esses caras são cidadãos do mundo. Exato. Aliás, eu até já me defino assim, eu falo assim, cara, o Brasil é um bairro, né? Eu sou cidadão do planeta, por acaso eu moro nesse bairro chamado Brasil. Perfeito. Mas, enfim, você, André, eu não imaginei que você acreditasse tanto no Brasil. Aí ele falou assim, não, mas eu não acredito no Brasil. Eu não acredito no Brasil. Aí, mas como assim? Você tem investido, o banco está crescendo. Se você não acredita no Brasil, por que você está investindo tanto lá? Ele, não, mas eu não desacredito do Brasil. Ele, não, mas não estou entendendo. Ele falou assim, olha, eu nem acredito que o Brasil vai virar e nem acredito que o Brasil vai quebrar. O Brasil ele já é isso. É isso. Ele é isso. Exato. Ele nem vai ser algo para cima nem para baixo. Esse é o Brasil. Exato. Quem conseguir fazer negócio nesse cenário, nesse modelo, quem conseguir viver desse jeito vai viver bem. E aí por isso que eu acho que o brasileiro é quem ele é. Porque eu penso, aí finalizando, o brasileiro diz assim, bem, somos isso. Estamos onde estamos. Perfeito. Então vamos ser felizes, vamos cantar samba, vamos ouvir bossa nova, vamos fazer churrasco todo fim de semana, vamos viver porque daqui a pouco nós faremos 85 anos e morreremos. Então vamos viver a vida. E o brasileiro acaba tendo essa bossa, né? Eu acredito. Muito por isso. Eu acredito que o brasileiro tem começado a perceber cada vez mais isso. Nós não somos um país nem de um crescimento, nem de uma crise. Nós estamos ali no meio do caminho e o brasileiro tem conseguido essa identidade e olhar para si. O que nós precisamos cuidar aqui?
são nossas escolas ainda, as universidades federais, a área de Educação, saúde. um ponto fundamental, saúde, um ponto fundamental. Se nós focarmos nos 3 pontos principais, e também, né, mobilidade urbana, por óbvio, mas saúde, educação e segurança, fazendo um outro recorte adentro. O maior problema hoje... Mas olha que interessante, todo mundo, né, assim, todo mundo inteligente como você, como nós, vai dizer saúde, educação e segurança. Né? Então, 3 pilares básicos. Um pilar. Mas olha que interessante, é um trigger, nós conversamos o bate-papo dizendo assim, Luciano, quando é que vai ter a nossa revolução sanitária? Exato. Ok, é um questionamento completamente concreto, real, justo, que eu concordo. Mas a gente não cita. Ninguém fala assim, olha, temos que falar uma questão sanitária, depois... Não, a educação... E o sanitário? Não, o sanitário, se der, a gente resolve. Se der, a gente mata a dengue, se der, a gente bota uns canos ali. Isso, tem água potável ali para todo mundo, né? Que a criança vai crescer adequadamente. Você vê que está dentro de nós, de certa forma, né? Exato. E eu penso que é severo, não tivemos uma revolução sanitária, e não se discute essa questão. E como nós não... Eu vou voltar ao início da nossa conversa, da outra revolução, que é fome. Países passaram por guerras, nós não passamos por guerras. Nós não tivemos fome efetiva. Sim, não tivemos. Que coaduna muito com aquilo que você está falando. Nós somos um país que antes importava, hoje a gente exporta. Isso. Problema. Eu acho que nós ainda temos uma crise de identidade porque não descobrimos internamente aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. Sim, eu concordo plenamente com você. Concordo muito com você. E esse é o ponto na minha visão. Quem é o brasileiro? Eu me lembro que no início do século XX, os nossos acadêmicos, né, os nossos filósofos se debruçavam nesse tema. Quer dizer, há 100 anos. É o quem sou eu. Quem é o brasileiro, né? E aí tentavam trazer, assim... na literatura, trazer elementos da cultura popular, surgiram, enfim, vários contos populares, na música tentaram trazer elementos, na arquitetura. Quem somos nós, né? E aí começou-se a usar muito nomes em Tupi-Guarani, porque a moda na época era usar nome francês, que a França que dominava, aí no século XX, no final, já era moda usar o nome inglês, porque é os Estados Unidos que domina, mas assim, os filósofos, os acadêmicos pensando, não, a gente tem que usar um nome em tupi, que eu acho elegantíssimo, na verdade, né? Todo nome em tupi é muito mais bonito. Eu não consigo entender que alguém, ao invés de botar constrói um prédio bonito, assim, né? Ao invés de botar no nome do prédio, um nome bonito, um nome tupi-guarani, como Iguatemi. O cara bota o nome francês, Cortina d'Ampezzo, um nome italiano, né? Um nome francês, falta de sendo identidade. Que a gente tem tantos nomes bonitos. É a falta de identidade. Falta de identidade, né? Eu vou te dar, enfim. Eu vou te dar 3 dados. Quem somos nós, na sua opinião? Quem somos nós? Quem é o brasileiro, Max? Eu vou chegar lá, porque eu acho que eu vou traçar um paralelo até com quem somos nós como ser humano, porque como homem a gente se descobre em alguma dado da idade da vida e aí você fala, meu Deus, esse sou eu, né? E ali a vida muda. Vou chegar e traçar um paralelo. Vou te dar um dado. Uma vez, ano passado eu estava no Museu de História Natural nos Estados Unidos, em Nova York. E eles trazendo um pouquinho de como surgiram os povos, como o mundo surgiu. E aí eles têm mais ou menos as migrações para demonstrar exatamente quais foram as migrações asiáticas, quais foram as migrações americanas e a migração sul-americana para tentar entender um pouquinho como é que foram os primeiros povos, os povos africanos. Quando você chega no Brasil, não sei se está desatualizado, mas eles falam muito ainda dos povos indígenas, tupis, guaranis, das entradas que vieram no Peru e assim vai. Ponto, e para por aí. E o Brasil tem uma história vasta depois disso. Talvez é uma crise de identidade, porque nós não conseguimos descobrir o que é o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, não exportamos isso para o mundo. Exato. Ponto número 2. Eu ia falar, mas te interromperia. Siga lá. Para você entender quando eu quero falar que nós não sabemos quem nós somos ainda.
O mundo nos vê ainda com a Amazônia. O Brasil é muito maior, ou talvez, eu não estou aqui diminuindo a importância da Amazônia. Eu estou querendo dizer é que qual é a importância do povo nordestino, por exemplo, para o turismo? Hoje é absurdo. É absurdo. O turismo nordestino hoje mantém, por exemplo, o Nordeste. Centro-Oeste, agronegócio. E você vê que o Brasil não tem um turismo que poderia ter por conta, por exemplo, de segurança pública. A gente pode entrar nesse aspecto daqui a pouco. Quando nós crescemos, a gente sempre se pergunta quem sou eu. Homem. Homem, lato sensu. Quando você se descobriu que você sabia do que você gostava de fazer, qual é a sua rotina, quem é o Luciano, o que ele come, o que ele se alimenta, qual é o tempo dele e que momento ele está e a projeção do seu futuro. Porque eu acho que se descobrir opa, hoje eu gosto disso, eu sei quem eu sou, não me importo muito com a opinião alheia, não me importo muito sou um homem mais forte, daqui para frente eu defini quem eu sou e o meu futuro eu quero assim. Isso é maturidade, isso basicamente é a maturidade. Mulheres amadurecem mais cedo que nós homens por conta disso. Quando eu falo que o Brasil não tem identidade, é porque o brasileiro não chegou talvez na vida adulta por não ter passado por crise sanitária, por fome, por a gente não ter identificado que nós temos produtos nacionais como o agro, como o turismo, para que a gente possa, identificando quem nós somos, exatamente direcionar o dinheiro para a educação, o dinheiro para a segurança pública e o dinheiro para a saúde e aí sim transformarmos num país primeiro melhor para nós mesmos. Primeiro para nós mesmos, primeiro para o nosso povo. Economicamente falando, para que nós possamos saber quem somos e o agro é no Centro-Oeste? Então vamos apoiar isso. No Sul nós temos plantações de arroz, nós temos vinho, nós temos produtos vinculados enfim, vamos direcionar isso. O Nordeste precisa de turismo, vamos trazer segurança para o Nordeste, para que eles possam ter muito mais turismo na sua orla e receber as pessoas. Quando a gente não sabe quem nós somos, a gente não consegue exatamente colocar o recurso que é necessário chegar onde tem que chegar. A economia não vai, em momento algum, na minha visão, Luciano, e aí respondendo a pergunta de se a gente vai ou não, se a gente vai decolar em algum momento ou não, por isso, precisamos ainda descobrir quem somos. Somos maduros o suficientes? Chegamos na idade adulta, né? A gente está engateando em todos os sentidos, na minha visão. Né? Nós falamos da França, a França é a precursora, ela é a precursora do modelo, a França que eu digo, a Revolução Francesa, de certa forma, em grande medida, ela é precursora do modelo republicano democrático atual, né? Junto com os Estados Unidos também, a França é uma coisa mais republicana, os Estados Unidos é uma questão mais democrática. Mas eles construíram um modelo que hoje é o modelo mais aceito, que eu particularmente entendo que esteja em crise, a democracia como nós a conhecemos está em crise, mas é um péssimo modelo, mas é o que temos de melhor ainda, que o homem conseguiu criar e é o que temos para hoje. Mas hoje o Brasil ele sofre uma crise de polarização extrema, né? Temos ali uma ala de extrema esquerda e outra de extrema direita, né, que já pega em arma, bomba, enfim, extrema esquerda. Temos uma ala de extrema direita, tem que invadir, vamos lá, né? Copiou o pessoal, né? Vamos invadir, aí também vamos invadir também. Você veja que todo mundo querendo invadir. Que os movimentos sociais sindicais do passado, ou movimentos sociais de direita, copiam um pouquinho da França que você disse. Isso, estamos só 200 anos atrasados, mas assim, né? Então temos ali os extremistas de esquerda que invadem ministério, o extrema direita que invade STJ, todo mundo invadindo. Apesar de que a expressão extrema esquerda a gente não consegue ler na imprensa. Não. Enfim, por alguma razão. É entendível, tá? Na minha visão é entendível, mas depois a gente vai explicando.
Mas a gente está num momento muito complexo. Muito. Né? De polarizações extremistas. Né? Crise de identidade. Possivelmente uma crise de identidade. E essas crises não são boas. Não. Porque, no fundo, parece que ninguém está lutando pelo seu direito. A impressão que dá é que cada um está lutando para saber quem vai ter o direito de exercer a tirania sobre o outro. Exatamente. Eu quero ter o direito de exercer a tirania sobre o outro. Tanto que se o outro sofre um atentado, é motivo de palma. Se o de cá sofre um atentado, é motivo de palma pelo outro. E eu quero o poder para eliminar o outro. Duas crianças brigando ou brincando de brigar. Isso. Né? E essa eliminação eu vou eliminar, enfim, seja de maneira violenta, mas sobretudo de maneira legal, né? Então, criando censura, impedindo a fala, enfim, de um e de outro. Uhum. Isso acontece dos dois lados. Reverbera na economia, dólar cresce, pessoas, aí você tem de todos os lados dinheiro indo para o exterior, ao mesmo tempo subemprego, pessoas tentando ir para a iniciativa privada para poder ter autonomia, não conseguem. Ao mesmo tempo você precisa de renda universal, que eu acho que é um caminho que vai acontecer naturalmente, que nós teremos uma economia capitalista e um pouco de renda universal. Porque nossa geração é diferente, as gerações são diferentes, né? Vai cair nessa história, não vai ter jeito. Não adianta, infelizmente, mas é isso, é uma crise de identidade com duas crianças brigando de lados polarizados. Então nós temos assim, e esses extremismos, eles, não tenha dúvida, eles chegam às vias de fato. A tal ponto de, em 11 de maio de 1994, ter sido editada a Lei 8878/94. Perfeito. Que é uma lei que justamente busca dar a ex-funcionários públicos anistiados o direito a uma aposentadoria. Perfeito. Como que você enxerga isso? Existem dois lados. Como qualquer situação que acontece no Brasil, o lado econômico e o lado social. Do ponto de vista social, objetivamente falando, quando você fala em anistia, a palavra anistia quer dizer o quê? Perdão. Eu estou, na verdade, entendendo que houve um ato espúrio, contrário a você, ilegal, e por isso eu estou te anistiando, lhe anistio. Estou te dando perdão porque eu infelizmente cometi um erro contra você e vou corrigir esse erro. Só que o problema é que no Brasil tudo tem a vírgula. Porque tem um lado econômico da coisa. Para você ter uma ideia, tratando dessa lei em específico, onde basicamente na reforma do governo Collor, a administração pública precisou, sob alguma alegação de corte de gastos públicos, mas ao mesmo tempo, né, tirando o dinheiro da conta de muita gente. Eu não estou aqui para entrar no mérito de se foi certo ou se foi errado, até porque eu não vivi isso pessoalmente falando, mas ele demitiu inúmeros funcionários públicos na base de quase 4 mil pessoas, dizendo, olha, você não serve mais, concursados ou não, você não serve mais para nós. 20 anos depois, 30 anos depois, essas pessoas começaram a retornar para os seus empregos originários, porque houve um entendimento da anistia de que efetivamente aconteceu um equívoco com relação à demissão deles. O entendimento, no primeiro momento, todavia, é que eles precisavam retornar dali para frente. Então, todos os aspectos financeiros, aposentadoria, salários, níveis, é como se você tivesse perdido o seu emprego e ao voltar hoje não é um reconhecimento total. Daqui para frente, se quiser é isso. Porque senão você também nem vai voltar mais. Isso, a lei ela diz que não há retroatividade. Exatamente. É a partir daqui. Mas
Isso não é incompatível com a palavra anistia? Anistia parcial, né? A anistia é parcial. E aí entra a questão, e aí entra você, né? Para ajudar. Isso. Para ajudar, isso. Porque, enfim, aí é o que eu acho muito legal no direito, que os doutores da lei, os advogados, vão buscar uma interpretação, vão criar ali uma argumentação, as teses, e em cima disso os juízes vão criar as suas convicções. Né? Eu acho isso muito, muito legal. Minha mãe me ensinou uma coisa. Ou seja, particularmente a sua posição é, a despeito da lei dizer que não retroage, claro. Você entende que sim, claro. eu tenho que buscar essa injustiça, porque foi uma perseguição política. Claro. De novo, uma perseguição. E aí é o termo da lei que é inconstitucional. Perfeito. E veja bem, mas aí eu volto, eu citei isso só para poder voltar, porque na extrema esquerda e extrema direita, de novo, é que briga-se hoje para saber quem que vai ter o direito de exercer a tirania. Exato, exatamente, exato. O que é um grande problema porque ambos os igualdade, liberdade, fraternidade. Não, fraternidade corta. Não, a gente quer tirania. Então, assim, liberdade não, liberdade corta. Fraternidade não, fraternidade corta. E você já percebeu que quando mudar de novo o governo da próxima, por exemplo, se vier um outro de direita daqui para frente, muda tudo de novo? E a crise está instalada? Muda tudo de novo. Não, muda tudo de novo. E não se resolveu nada? Não se resolveu nada, porque nesse estágio, aliás, né, nesse estado de coisas, cada um que vem com mais sede, vem com mais fome, né? Ainda bem que nós não Cada um que vai vindo mais maduro, né? Exato. Com perdão do trocadilho. Exato, é isso mesmo. E ainda bem que a gente não tem uma crise também religiosa, porque o que a Europa talvez tem vivido, não posso dizer Estados Unidos, mas é uma crise, aquilo que a gente falava só para poder fazer um paralelo, religiosa, do islamismo, e aqui não é de novo uma crítica ao islamismo, é uma dominância religiosa pela ausência de uma religião dentro daquele Estado. Quando a gente traz isso para o Brasil, ao menos o brasileiro é um povo religioso, ao menos é um povo que acredita. E trazendo para questões econômicas, para questões da administração pública, porque é o lado econômico da coisa, é muito difícil também quando você tem um Estado muito cheio, quando você tem um Estado gastando demais ou um Estado que gasta mal. Como é que você vai olhar, por exemplo, para anistiados ou servidores públicos ou empregados públicos do próprio Estado e tentar corrigir distorções internas, sendo que você tem que estar preocupado com a economia, com o direito social, com outros direitos, porque você está gastando mais, porque você está com o Estado inchado. Então, economicamente falando, ainda que você... E isso acontece muito no Brasil, tá? A administração pública em especial. Qual é o impacto orçamentário financeiro da coisa? Vou te dar um dado. Julgamento do Supremo recentemente com relação às contas de FGTS. Vamos lá. Todo trabalhador que recebe fundo de garantia por tempo de serviço tem lá depositado aquele fundo de garantia que é, em tese, para ele comprar sua casa própria. Concorda? Sim. O fundo tem uma natureza habitacional, mas ele é do trabalhador. O empregador tira dele e deposita lá. A lei diz que o valor depositado no fundo de garantia por tempo de serviço deveria ser atualizado via TR, taxa referencial. Qual é o problema? A TR hoje é negativa praticamente, ela é zero. Lhe pergunto, como é que um trabalhador vai conseguir comprar uma casa onde não reflete nem 0,5% da inflação? Não tem como, você concorda, Pel? É uma questão matemática. Pois bem, se ela é negativa ou se ela é zero, então associações de classe foram até o Supremo Tribunal e falaram: excelência, precisa corrigir isso. Se o intuito do FGTS é com que eu possa comprar a casa própria, que o trabalhador compre a casa própria, tem que refletir no mínimo pelo IPCA, INPC, qualquer outro índice menos TR, ela já é inconstitucional porque não reflete a inflação. E isso foi decidido pelo Supremo depois de vários anos
E a decisão foi da seguinte maneira, e eu não estou falando de novo se a decisão é acertada ou não, mas ela é uma decisão econômica, junto da Caixa Econômica com o governo. Eu entendo que realmente não reflete a inflação e nós vamos corrigir 2025 para frente. O passado, eu não posso quebrar o fundo, a Caixa Econômica, a má gestão. Com certeza quebraria. Né? Aí vem uma questão de ser justo, que realmente a sua argumentação está correta, ou quebrar a banca, que de fato quebraria a banca. Mas por que não geriram direito? Hoje o FGTS talvez seja o maior fundo público gerido pelo Estado, possivelmente o maior deles. Sim. E assim, o Estado geriu o direito no interesse dele. Sim. Porque ele remunera o dono do capital a 0,5%, só que esse dinheiro ele financia a casa própria a 8% ao ano. Assim, Exato. A gente sabe disso. Exatamente. Né? Exato. Enfim, então a Caixa ela consegue ser um banco social e fazer grandes projetos, ela tem um dinheiro de graça ali para usar, que o trabalhador põe e não é remunerado por aquilo. São bilhões. Minha casa, minha vida, ou minha casa, minha dívida, né? Como você queira utilizar. Exato. Mas uma cliente minha que tinha um fundo, que tem na verdade, um fundo de previdência privada de uma outra instituição que não é a minha, ela quis entrar na justiça contra o fundo de previdência privada porque não estava remunerando-a conforme a expectativa. Eu fui muito franco com ela. Falei, olha, você tem todo o direito de entrar contra esse seu fundo de previdência privada. E você pode até ganhar. Só que se você fizer isso, você vai criar um efeito cascata. Um efeito cascata, tá? E aí eles vão sim remunerar no valor. Mas como todo fundo de previdência privada, você só vai poder sacar isso lá adiante. Você vai quebrar o seu fundo. Porque todo mundo vai entrar, vai ajuizar, por jurisprudência todo mundo vai ganhar, então vai ser uma autofagia. Isso. Vocês vão se matar, você vai perder o seu dinheiro. Ela parou assim, advogada inclusive. Tá certo. Você tem razão. Tá certo. Olha, o fundo é de vocês. Então, de certa forma, se nós trouxermos isso para o macro, o FGTS ele é nosso, ele é do Brasil. Então, falou assim, vamos todos ajuizá-lo. Vai quebrar a banca, né? Então, foi uma má gestão, é olhar daqui para frente. É daqui para frente termos no Estado, termos dentro do Estado e do governo, pessoas que sejam éticas, que sejam inteligentes, que sejam honestas, que sejam comprometidas com uma causa maior. É isso. Nesse contexto, a minha grande pergunta é, Dr. Max Robert Mello, quando que o senhor vai se candidatar? Não, nunca, jamais. Política para mim é... Ao contrário, eu acho... Zero pretensões. Porque são pessoas assim que estamos precisando. Tudo isso acontece que quem quer o poder normalmente é o mau caráter. Esse quer o poder. Concordo. Ele quer. Concordo. Ele vai atrás. Concordo. Ele adora, ele ama. Concordo. Quem ama o poder. Esse é um grande problema da democracia. Concordo. Quem ama o poder, ele tem um problema muito severo. Apanhou na infância e quer descontar agora. Isso. E normalmente o homem de bem, ele quer distância. Exato. O verdadeiro homem de bem, Exato. ele quer distância. Exato. Né? É um meio muito sujo, né? É um meio muito complexo e complicado. E né? nós temos entregado a gestão do Estado nas mãos desses caras. Isso. Luciano, porque eu vou responder a sua pergunta, mas o que mais me impressiona é por que você não consegue gerir adequadamente, que vai dar... O trabalho é o mesmo. Fazer mal feito, fazer bem feito, você vai ter que fazer. Ponto. O trabalho é o mesmo. Por que não se gere o fundo direito? Por que você não administra direito? Agora, respondendo a sua pergunta, nunca político, jamais. Eu acho que eu já faço o meu trabalho de cunho social, meu pro bono, exatamente para os anistiados, por exemplo, para esses funcionários públicos que precisam de uma luz
para resolver seus problemas internos, porque às vezes, por incrível que pareça, você acha que é funcionário público, mas às vezes eles têm menos privilégios e estão jogados de escanteio exatamente porque o Estado está muito mais preocupado com o cidadão do que o próprio servidor da sua casa, às vezes. Então, às vezes as pessoas têm um entendimento de que é servidor público e que ele está ali na mamata. São poucos os setores que estão ali. Normalmente, níveis intermediários, níveis auxiliares, sofrem muito a nível de serviço público. Mas voltando para a sua pergunta, eu hoje estou tentando achar o meu propósito. Na volta dessa viagem, para você ter uma ideia, aconteceu uma coincidência incrível. Eu tinha falado para minha esposa há tempos atrás que eu estava querendo buscar meu propósito e eu não estava encontrando. E eu sempre tive um sonho, ajudar crianças órfãs, pessoas que ficaram sem pai, sem mãe. Até por conta... Não que você tenha alguma coisa a ver com isso, não que... Só por acaso. É só por acaso. Por acaso. É só por um acaso. Sou um filho adotivo, né? E é impressionante às vezes como eu pergunto, você adotaria alguém hoje com 14 anos de idade? Eu não sei se eu teria essa coragem de adotar uma pessoa com 14 anos, praticamente formada, e isso aconteceu comigo, né? Caí numa casa maravilhosa, com irmãos maravilhosos, meus pais com suas características, mas enfim. Então, eu sempre tive o sonho de ajudar pessoas órfãos a encontrar seu caminho, minimamente, não é fazer muita coisa não, Luciano, é tentar achar o meu propósito e pagar um pouquinho a dívida que eu tenho com Deus, porque eu sou um cara de muita sorte, de muita sorte. Voltando de viagem, estou no último dia de viagem, desce um casal no elevador e esse casal, vocês são de onde? A gente é de Brasília, vocês, de São Paulo. Vocês estão fazendo o que? Estamos finalizando as férias, e vocês? E esse casal vira e fala, nós somos missionários, estamos voltando da África porque estávamos criando orfanato, estamos tentando ajuda para poder criar um orfanato e nós trabalhamos com crianças adotadas. Me parou, sabe quando parece que Deus fala com você e ele fala, vocês querem jantar com a gente? A gente ia sair para jantar. E eu falei, não é possível isso, né? E eu meio que incrédulo, às vezes inclusive, eu fico até emocionado porque Deus te mostra as coisas às vezes na sua cara quando você fala, eu não acredito, isso não é possível. Às vezes ele está presente em você para dizer para você, eu estou aqui, estou lhe mostrando o caminho, a verdade, a vida e o seu propósito. Quer acreditar bem, não quer, problema seu, mas estou te mostrando. Continuando, iniciamos nosso jantar, e eu curiosíssimo, né? Como assim vocês ajudam crianças e fazendo orfanato? Nós somos missionários, a gente tenta captar recursos e captar gente que ajuda para ir à África, porque praticamente os meninos na África como um todo são órfãos de pai, de mãe de guerra, e você não tem a noção do que é isso na vida. Aí você falou, não tenho mesmo. Minha esposa olhou para mim e falou, você tá vendo o que eu estou vendo? E aí eu perguntei para ele, o que é ajuda? Ele falou assim, qualquer coisa. Rezar, orar, R$1.000, R$100. Convencer outro amigo de ajudar, replicar, publicar, qualquer coisa. Essas crianças olham para nós, às vezes, como extraterrestres, porque elas falam, como que alguém chega aqui para tentar me dar alimento? E ele até comentou que é engraçado porque as ditaduras impregnadas, né, nos países não querem mudar a religião, não querem mudar o status quo, por exemplo, daquilo que eles implementaram, da ausência religiosa, e o poder exercido por ele, não deixa que outras pessoas vão lá pregar, por exemplo, sua oração, sua religião, para que esses meninos sejam órfãos e peguem armas e fiquem aquele regime ali, eles sendo explorados, né? Basicamente é isso. E quando vão cidadãos do mundo, ONGs ou não interessa quem seja, eles fazem de tudo para que essas pessoas saiam dali. Então, eles contando que o risco que eles correram, que não entraram no país porque ele descobriu que ele estava sendo ameaçado de morte, né? Esse casal falando. Então, é um trabalho que a gente não tem a menor noção disso. E hoje eu tenho tentado... fora, esquecer esse lado político, esquecer um pouco da advocacia
tentar achar meu propósito de onde eu posso ajudar e colocar o meu lugar no mundo para ajudar pessoas e crianças que precisam de um apoio emocional, que precisam de um apoio paterno, materno, que vem muito com essa pergunta que eu te fiz: você adotaria uma criança de 14 anos de idade? Porque estar com alguém com 2, 3 meses, você vai moldar. Sim. E aquela criança órfã que está com 10 anos, que está com 14, que está com 18? Qual é a cabeça e o futuro para essa pessoa? E seus traumas? Alguém pensa no trauma dessas crianças? Alguém pensa nos seus traumas? Ele vai ser um adulto frustrado? Ele vai ser um adulto que não vai ter problemas familiares, com esposa, com futuros filhos? Então, eu tenho tentado achar o meu propósito de tentar um pouco ajudar essas pessoas, educar, trazer um pouco da minha experiência, do que eu passei, dos meus traumas de vida. E não é só financeiro. Esse propósito é um pouco mais tentar trazer exatamente um lado muito religioso e razão um pouco, entendeu, Luciano? Eu gostaria de fazer isso mais. Faço pouco. Não fico publicando o que eu faço de ajudar orfanatos. Dentro do meu escritório, junto com a minha sócia, a gente tem um trabalho de pelo menos... tem uma pessoa, inclusive uma advogada nossa, a Carol Alvim, que faz um trabalho humanitário incrível em Brasília com crianças de rua. Se você passar na Asa Norte, na Asa Sul, Ceilândia, em qualquer lugar, ela leva com seus amigos cesta básica, produtos materiais escolares. Então é um pouquinho disso, sabe? É tentar a gente fazer a nossa parte fora da igreja, fora do culto religioso, conversar com Deus e ver o que eu posso minimizar a dor do outro. Qual é a dor de uma criança, de um adolescente que não tem noção de mundo dormindo na rua, sem família, sem pai, sem mãe, sem estrutura? Se ele for um novo executivo, se ele for um novo político, que possa mudar exatamente o país, que possa mudar a economia, que possa criar um banco. Eu tenho tentado achar esse propósito, Luciano. Hoje eu tenho muito focado nisso. Deixo o meu trabalho de lado um pouquinho. Graças a Deus a gente trabalha na advocacia, produz o que tem que produzir, mas tenho colocado para tentar colocar esse lado um pouco mais humano para esses órfãos de pai e de mãe. Foi a frase que eu escutei. Tentar ajudar os órfãos de pai e de mãe. É isso. Belíssimo propósito, continue com ele. Obrigado. No que depender de mim, obrigado. Pode contar comigo. Obrigado. Um sonho. Nossa, um sonho. Eu sou um cara realizado, tá? Eu não vou te dizer. Teve uma fase da minha vida que eu falei: Deus, eu tenho tudo. Não me falta nada. Estou buscando a felicidade. O que é felicidade? Quando você amadurece, você começa a perceber que são coisas simples. Família, rotina, alimentação, orar. Um sonho, ver pessoas muito humildes, pobres, melhorarem de vida e poderem entender o que é viver, entender o que é a vida. Talvez um sonho meu é empírico, não é material, é empírico. É com que o ser humano, em especial no nosso país, micro, possa melhorar de vida. A gente tem um país melhor, financeiramente falando. As pessoas vão começar a entender e ver que a vida é muito além daquilo que é o sobreviver no dia seguinte. Pegar um ônibus, sofrer para pagar a conta, sair 4 horas da manhã, chegar às 10, preparar comida, porque no outro dia ela tem que dormir em 1 hora, cuidar dos filhos, fazer dever, acorda e começa tudo de novo. E no final de semana você só dorme porque você não consegue descansar, porque a sua rotina é essa. Essa pessoa está feliz? Ela está vivendo? A vida é muito curta, Luciano. Se a gente parar para analisar que a gente vive 80 réveillons em média, 80 réveillons
nós passaremos em média. Eu estou no 39º. Eu estou hoje no 39º. Você está em qual? É regressivo. Exatamente. E a cada Réveillon que passa, né, assim, opa, mais um. Na verdade, não, né? Opa, menos um. É menos um? Menos um Réveillon. É menos um. Menos um Réveillon. As pessoas reclamam. É engraçado, eu era um cara reclamão, tá? Eu reclamava demais. Brigava, briguento. Eu devo ter mais 30 Réveillons pela frente para responder a sua pergunta. Então é metade. Pela graça de Deus, eu devo ter aí mais 30 Réveillons. É a minha expectativa. Eu era um cara sistemático, perfeccionista, briguento, e não aceitava não aceitava por conta do meu histórico, que a gente pode trazer isso num próximo bate-papo, né? Perdi minha mãe muito cedo, perdi meu pai e fui adotado aos 14 anos. Hoje eu fico me perguntando, mas é maturidade, né? Meu Deus, por que eu reclamava tanto? Meu Deus, por que eu não consegui enxergar a dádiva que é estar vivo? De trabalhar, de colocar um terno, uma gravata, tomar um café da manhã. De curtir 40 ou 39 Réveillons, porque os próximos vão ser diferentes, né? Essa é a maturidade talvez atual, é fazer e tentar meu propósito com que eu faça com que o próximo que está a mim seja mais feliz. Coloque o problema do tamanho que ele precisa ter. Sou um cara felizardo, realizado, super de bem com a vida, amo o próximo, às vezes me prejudico por amar tanto o próximo, mas faz parte da vida. Conversamos com Dr. Max Robert Mello, obrigado. Advogado, um grande amigo que Deus me deu nessa caminhada. Amém, Max, prazer enorme. Se você quiser trazer uma última mensagem para a turma que está nos assistindo. A minha mensagem é, primeiro que eu te acho um cara, foi um prazer lhe conhecer. Obrigado. Só... um advogado, né? Não, mas eu falo isso. O juiz isso não veio, não precisa fazer a defesa. Porque, além de brilhante economista, brilhante administrador... Obrigado, muito obrigado. A gente falou sobre isso, que energia é tudo, e a sua energia da sua esposa são incríveis. Então, primeiro, te agradecer. Muito obrigado. E espero que cresça isso aqui cada vez mais e torne Poxa vida, tá bom. Um podcast maravilhoso que possa trazer exatamente um bate-papo gostoso. Uhum. E o que eu tenho a dizer para as pessoas é viva. 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 A vida é agora. A vida é agora. La vita é adesso. Exatamente. Manda um beijo lá para Cacá, queridíssima. Manda sim. Muito obrigado. Um abraço, querido. Valeu. Valeu.